Boa tarde, meus amigos, minhas amigas que me acompanham neste canal de Vila Betá por muitos e muitos anos. Ontem, o Brasil do Fernando Diniz pegou um time fraco da Bolívia e ganhou por 5-1. E ainda teve a ajuda da arbitragem e, curiosamente, o Neymar, que ainda não estreou no time novo, ganhando R$2.400.000 por dia, perdeu um pênalti. E os locutores das emissoras de televisão e de rádio do Brasil, eles têm que mudar um pouco a maneira de analisar a perda de um pênalti por um atacante. Sempre foi o pênalti mal cobrado e nunca o pênalti bem defendido pelo goleiro. O Neymar esnobou e fez aquela firulinha para chutar, e quando chutou, o goleiro da Bolívia, o melhor jogador da Bolívia, defendeu, mas não defendeu jogando a bola para fora, não. Segurou a bola. E aí começou aquele toque, 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 o mesmo toque, toque da equipe do Tite. Ninguém vai mudar a cabeça desse grupo perdedor do Tite. Não é o Fernando Diniz sem currículo que vai mudar. E o que eu achei interessante também foi o que Neymar declarou, que voltou a vestir a camisa por causa do Fernando Diniz, que ele estava curioso para saber o tipo de treinamento que o Fernando Diniz dá. O treinamento do Fernando Diniz é o seguinte: se o Cano não fizer gol, se o Cano não jogar bem, não tem vitória do Fluminense. Não tem novidade nenhuma. É o Felipe Melo dando pancada lá atrás, é o Ganso tocando a bola, realmente esse tem categoria, e o resto é Cano. Então, a CBF poderia logo abrir o jogo e dizer: estamos entregando mais uma Copa do Mundo para os adversários, porque o Fernando Diniz é o treinador. Eu jamais pensei em chegar a ter cabelos brancos, acompanhando o futebol de perto, como já lhes falei aqui, e ver uma seleção sendo treinada por uma pessoa como o Fernando Diniz. Tem que aprender muito ainda, Fernando Diniz, mas muito mesmo. Eu quero ver até que ponto a CBF vai segurar o Fernando Diniz. O jogo de ontem não significou de nada para a seleção brasileira. A seleção brasileira que eu conheço, que eu torcia, que eu ia para os estádios, ainda não apareceu. E hoje, qualquer um veste a camisa da seleção brasileira. Qualquer um. E hoje, mais uma vez, repito a palavra hoje, o futebol brasileiro está simplesmente servindo ao futebol estrangeiro. Convocam certos jogadores que aqui no Brasil tem melhores jogadores, mas
a convocação tem que partir exatamente do interesse de clubes, principalmente os clubes europeus. Meus amigos, aturar o Casimiro mais 2, 3 anos é muito doloroso. Ele devia já pedir para sair, mas não pede para sair, porque realmente há um interesse lá do clube dele. E à medida que os clubes brasileiros estão se transformando em SAF, eles estão se transformando simplesmente em centro de treinamentos dos clubes, principalmente os clubes europeus. E aí tem que convocar, tem que preparar o jogador aqui, vai para a Europa e logo na semana seguinte ele é convocado. E essa história de que vem um treinador italiano, né, para assumir a seleção brasileira, isso é lorota. Isso é, a politicagem no Brasil, ela anda em todos os lugares. Politicagem é aquilo que se quer fazer e não faz bem feito. É para enganar o povo. O povo brasileiro continua sendo enganado nas eleições municipais, estaduais, federais e agora também no futebol. Não tem mais prazer para disputar uma Copa do Mundo. Já perdemos a próxima Copa do Mundo, ninguém vai ganhar a Copa do Mundo, porque não há interesse. Há interesse sim em servir exatamente aquelas seleções que perdiam sempre para o selecionado realmente verdadeiro do Brasil. Repito aqui, para você que é muito novo, 58 e 62, o Brasil era tratado como nós tratamos hoje a Bolívia. E o Brasil surpreendeu o mundo. Mas por quê? A coisa era feita aqui, dentro de casa. A seleção era reunida por 2 meses para treinamento e depois começou a bagunça. E a partir do momento que os europeus viram que o Brasil chegou a 5 Copas, não, vamos parar por aí, vamos nos servir do Brasil. E aí eles começaram a ganhar. E a Copa da Argentina, a Copa que a Argentina ganhou agora, merecidamente, foi exatamente porque os europeus dormiram no ponto. Porque o futebol argentino, não é porque o país é de uma pequena extensão, que não é bom, é ótimo o futebol argentino. Daqui a pouco, a SAF também estará lá na Argentina, justamente para matar o futebol argentino, como eles estão matando o futebol brasileiro. Não existe futebol brasileiro, existe agora centro de treinamento para o estrangeiro. Aqui você vai encontrar clubes SAF treinando exatamente como eles treinam no exterior, e o jogador é levado lá para fora a peso de bronze e lá é revendido a peso de ouro. E no meio disso tem a CBF. E aqui, quando se fala em politicagem, vamos falar dos bons políticos. Aonde estão os bons políticos que não procuram um meio para valorizar aqueles jogadores que estão jogando no país?
É um absurdo você fazer uma seleção para classificatória da Copa do Mundo e somente 4 jogadores brasileiros, ou seja, 4 jogadores brasileiros que estão jogando aqui foram convocados. Aonde está? Aonde está? Assim como foi feita uma CPI do futebol em 2001, que inclusive eu participei, fui convidado para falar sobre o futebol, e muita coisa foi mudada a partir daquele momento em termos de dinheiro, porque os clubes daqui transferiam um jogador e o dinheiro da transferência ficava lá. E agora o que está acontecendo é que agora os estrangeiros vieram para cá para tomar conta dos clubes e jogam o jogador para lá a preço de bronze e lá eles revendem a preço de ouro. Eu espero que um senador, um deputado federal esteja, ou então, se porventura o presidente Lula, que gosta do futebol, se interessar justamente por essa sugestão, valorizar também os jogadores que estão jogando aqui, porque não é possível num país que nós temos 20 clubes só na Série A, somente 4 jogadores foram convocados. E por quem? Por um treinador que é do Fluminense e do Fluminense levou 2. Meus amigos, tem que existir um basta nisso, pelo menos criar uma maneira de evitar que 98% dos jogadores são os jogadores que estão lá fora. Então isso não é seleção brasileira. E os jogadores que estão aqui dando duro? E os jogadores que estão aqui dando duro? Vão ficar olhando a banda passar? Aonde estão os bons políticos? Aonde estão? E aí, espero que o Ministério do Esporte veja com carinho esta minha sugestão. Assim como eu colaborei muito na CPI de 2001, eu também estou aqui à disposição do governo federal para colaborar e criar exatamente um meio de evitar esta discriminação com os jogadores que jogam aqui no futebol brasileiro. Eles têm o direito de disputar uma oportunidade. Agora pegam simplesmente os jogadores lá dos times, dos clubes famosos, colocam a camisa da seleção brasileira e eu sou obrigado a torcer pelos clubes europeus? Não, meus amigos, não é bem assim que a banda toca. Você, meu amigo, minha amiga, se o senhor conhecer ou a senhora conhecer algum senador, algum deputado federal ou alguém ligado ao governo federal no Ministério dos Esportes, leve essa sugestão para eles. Não vamos ficar aqui vendo a banda passar. Bons jogadores estavam aqui. Antigamente era o contrário. Os jogadores aqui eram valorizados, eram prestigiados daqui do Brasil, que jogavam aqui no Brasil. E vinham poucos de lá de fora. Agora é o contrário. 98% estão jogando lá fora e agora os 2% ficam aqui ralando. Então peço ao senhor e à senhora, principalmente aqueles que estão me vendo pela primeira vez, se inscrevam no canal, colaborem com o canal e levem ao conhecimento das autoridades. Passem também para os jogadores de futebol, para que eles também briguem pelos seus direitos, porque isso se tornou uma discriminação total.
porque eu nunca vi uma coisa igual a esta. Nunca vi. Quando um país é pequeno, tudo bem, tudo bom, não tenho dúvida. Às vezes um país é pequeno e na hora de formar uma seleção tem que chamar os jogadores que estão fora, tudo bem, mas o Brasil nasce um talento a cada dia. Nasce um talento a cada dia. E não é possível que fiquemos à mercê da administração da CBF. Existe sim um meio. E o bom político, não o politiqueiro, o bom político vai encontrar o caminho para solucionar. Meus amigos, boa tarde mesmo de Levi Lafetá. Eu sou Levi Lafetá, jornalista profissional, bacharel em Direito, administrador de empresa, escritor, radialista e general manager em futebol. Então quem está falando aqui não é gago. Basta os senhores conferir aqui no blog abaixo, Bureau Esportivo Lafetá, que os senhores vão ver, as senhoras vão ver o meu trabalho no futebol. E lembro, mais uma vez, participei de uma CPI do futebol e colaborei muitíssimo com o governo brasileiro na época. Muitíssimo. Álvaro Dias, senador na época, era o presidente da CPI. Pergunte ao Álvaro Dias, que ficou meu amigo particular, se eu colaborei ou não. Se você não sabia, fique sabendo.